Olha, a mensagem de hoje, tudo está no quanto você crê na Bíblia Sagrada. Eu tenho falado sobre isso e quero que você preste bastante atenção nisso, porque a diferença de algumas pessoas para outras é a sua capacidade de crer neste que a gente chama, neste livro, mas deixando claro que não é um livro, é um conjunto de livros. Um conjunto de livros. São vários livros em um só. São vários livros, e livros, histórias que pode transformar completamente a vida de qualquer pessoa. Esse é o único livro que muda vidas. Esse é o único que transforma vidas. E como eu sempre digo, você pode ler qualquer literatura. E quando você ler um livro, você está lendo e bebendo do espírito do autor. Quando você lê a Bíblia, você está bebendo do espírito do autor. Você está recebendo do espírito do autor. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu estou recebendo o Espírito de Deus na minha vida. E a Bíblia é o único livro, qualquer livro que você ler, eu falava sobre isso essa semana, tem livro que vai te ensinar a falar, pensar da maneira certa aos olhos de muitos, ou aos olhos do mundo. Mas nós precisamos pensar da maneira certa aos olhos de Deus, porque às vezes a gente olha num capítulo, eu falava sobre isso porque eu meditava essa semana sobre isso, você pode olhar um capítulo só, e uma pessoa receber uma direção de Deus, e ele fazer aquilo que Deus mandou, e naquele mesmo capítulo ele acerta, é abençoado e se perde naquele mesmo capítulo. Deixa a vaidade entrar, o orgulho entrar, ou sai da direção mesmo após uma vitória, que é o que acontece com muitas pessoas. Uma pessoa pode ser tremendamente abençoada agora e ela perde o foco, perde a direção, se distrai, se não estiver atenta, muito lúcido com aquilo que está acontecendo dentro. E nós precisamos estar muito atentos, porque antes de eu entrar no texto, nós meditamos no decorrer da semana passada em algumas referências bíblicas que mostra por que alguns entraram na terra prometida e outros não. Às vezes a gente pega pontos e fala como aquilo fosse o ponto definitivo, e não é. Como, por exemplo, a gente fala dos 12 espias que espionaram a terra, alguns temeram, tiveram medo do gigante, outros não declaravam, se Deus se agradar, Deus nos colocará nessa terra, então somente a gente não seja rebelde. Então, só que tem coisas mais profundas aí, e é o que nós estávamos mostrando. Então, a Bíblia fala que os nossos antepassados, em seu coração, eles já tinham voltado ao Egito. Em seu íntimo, eles já tinham voltado para o Egito. E é o que eu dizia, existem pessoas que no seu coração, ele já está dentro da terra prometida. E existem pessoas que no seu coração já voltaram para o Egito. E isso define. Entende? Porque o que entrou no coração da pessoa é só questão de tempo. É o que vai acontecer. Então, olha, não está dentro da referência, só para quem não acompanhou, olha aqui, mas os nossos antepassados recusaram obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, diga comigo, e em seu coração, voltaram, nunca voltaram fisicamente, mas no coração voltaram. Eles não voltaram fisicamente. Isso nos chama muita atenção e coloca um temor bastante grande, porque uma pessoa, ela pode dizer assim, mas eu não voltei, mas meu coração já voltou. Eu não fiz isso, mas no meu coração eu já fiz. E é o que conta para Deus. Entende? Quem está entendendo, por favor? Isso responde muitas coisas. Eu gostaria que você ouvisse com muita lucidez. Eu gostaria que você ouvisse porque às vezes o coração, a boca fala do que o coração está cheio, às vezes a boca não fala, mas já entrou no coração. E no coração, a pessoa, olha aqui,
em seu coração rejeitaram e em seu coração voltaram. Eles não voltaram fisicamente. Eles voltaram no coração. Outra tradução, muda a tradução. Em seu, leia ali, por favor. Em seu íntimo voltaram. Então, quando volta no coração, quando volta no íntimo, é só questão de tempo. E ali já está definido para o Senhor, porque o que conta para o Senhor são intenções e motivações. Amém? Ah, Senhor, mas ele não voltou, mas lá no coração ele já voltou. Ah, mas ele não fez, mas lá no coração ele fez. Então, se há algo que nós precisamos estar muito atentos, é o que acontece dentro de nós. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque Deus tem nos impulsionado, nos empurrado, nos motivado, nos encorajado de forma surpreendente, de forma extraordinária, nos impulsionando a viver coisas extraordinárias, a fazer coisas que normalmente ou naturalmente não faríamos sozinho. E hoje nós vamos falar de algo chamado proezas. Diga comigo, proezas. Está escrito na Bíblia, diga comigo, em Deus faremos proezas. Então vamos lá, projeta aqui por favor. Em Deus faremos proezas. Diga comigo, porque Ele mesmo pisará os nossos inimigos. Mas grave uma coisa, diga comigo, em Deus faremos proezas. Você não fará proezas na força do seu braço, eu não farei na força do meu braço, na minha capacidade, na minha habilidade. Ou seja, em Deus, porque Ele pisará, Ele mesmo pisará os nossos adversários. Passa, Salmo 60, 12. Em Deus, diga comigo, faremos proezas. Ó, outro salmo, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Daniel 11, 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará, diga comigo, e fará proezas. Opa, vamos lá, diga comigo, mas o povo que conhece o seu Deus, o que está escrito ali? Se esforçará e fará proezas. Pode passar. Números 24, 18. Pois Israel fará proezas. Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, diga comigo, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Olha, nós não somos perfeitos, não existe em nós perfeição, nós somos falhos, mas existe pessoas que podem errar, mas não querem errar, não erram intencionalmente. Existem pessoas que sabem o que é errado e mesmo assim faz. Existem pessoas que sabem o que não está certo e mesmo assim faz, mesmo sabendo, alegando que eu não sou perfeito. E essa alegação não cabe. Porque, como disse, o que manda, o que define para o Senhor são intenções e motivações. Mas esse versículo é forte demais. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão errou? Errou. Falhou? Falhou. Mas a palavra do Senhor para ele foi, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja perfeito. Quer dizer, é fazer o que Deus aprova, é fazer o que Deus se agrada. É isso que nos separam. Eu posso errar, mas não vou errar intencionalmente. E se errar, vou botar minha boca no pó. Imediatamente. Sabe por quê? Porque eu sei que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Deus quer se mostrar forte. Isso é uma questão de fé. Porque na vida de alguns, Deus pode se mostrar extremamente forte. Na vida de outros, Deus se cala. Uma questão de fé. Uma questão de fé, de coração perfeito. De pessoas que querem, que buscam, que dependem, que sabem, que reconhecem, que não podem absolutamente
nada sem Deus. Ai de mim sem o Senhor. Ai de mim sem a tua bênção, a tua proteção. Nós perecemos. Passa, por favor. Proeza é aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. Diga comigo, proeza é aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Diga comigo, proeza é um ato de valor, façanha, algo difícil de ser realizado. Diga ação incomum, algo difícil ou nunca feito antes. Uma proeza necessita de coragem para ser executada, bravura e valentia. Isso é proeza. Em Deus, nós fazemos aquilo, em Deus eu faço aquilo que eu não posso fazer sozinho. Em Deus, eu faço coisas de valor. Em Deus, eu faço aquilo que é difícil fazer, eu realizo façanhas. Em Deus, eu faço algo que nunca antes foi feito. Amém? Por favor, deixa eu entrar, porque senão você vai ficar aí sentado, você vai ficar assim. Não sei, mas eu acho que para mim não é assim não. A gente é o que a gente come, querido. A gente é o que a gente come. E o que a gente deixa entrar. Se a gente não deixar entrar, isso não cria vida dentro de nós. Se nós não acreditarmos, espera aí, Deus me fez diferente do outro? Deus fez diferente de alguém aqui dentro? Você é menos do que alguém aqui dentro? Não. Deus, diga comigo, não faz acepção de pessoas. Mas como sempre falo, Ele faz de fé. De pessoas Ele não faz, de fé Ele faz. Por isso que eu preciso estar atento com aquilo que está dentro de mim. A cada um de nós foi dada uma medida de fé e nós aumentamos. Nós multiplicamos. E como nós multiplicamos? Alimentando, colocando a palavra para dentro, exercitando a palavra, combatendo pensamentos e sentimentos. Meu coração quer voltar, eu não vou voltar. Eu combato, eu rejeito, eu repreendo. Não aceito voltar, não aceito retroceder. Não, meu coração está na terra prometida, não está no Egito. Eu não volto, eu não retrocedo. Senhor vai ter que me honrar, é daqui para frente. O Senhor vai ter que me honrar. Eu acredito no que está escrito. Está escrito isto, isto, isto. Está escrito que no Senhor eu faria proeza. Está escrito, Senhor, que eu faria algo de valor. Eu realizaria façanhas. Algo difícil de ser realizado, algo incomum. E eu acredito nisso. Em Deus faremos proeza. Eu acredito no que está escrito, Senhor. Agora que a Tua palavra se cumpra na minha vida. Porque se está escrito, tem que se cumprir. Amém? Amém, pessoal? O problema é aquela história, né, pessoal? A gente pode se acostumar, se conformar com pensamentos e sentimentos. Se acostumar com a passividade. Como eu sempre digo, a gente pode se acostumar com a dor. A gente pode se acostumar com a dor. E não no sentido de resistência e resiliência. É se acostumar com o problema. E há coisas que nós não podemos nos acostumar. É aquela coisa de você se levantar e dizer, não, existe um Deus, eu acredito no que está escrito, eu acredito que Deus faz na minha vida, eu acredito que em Deus eu posso realizar muito mais. Eu acredito. Combater pensamentos, sentimentos. Presta atenção que nós vamos ver só gente que realizou proezas. Segundo o dicionário, proeza é alguma coisa excessivamente difícil de ser feito. É uma ação que demanda coragem. Diga comigo, coragem. Eu estava dizendo essa semana, e fiz essa pergunta. Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra não temais, não temas, coragem? Por exemplo, mas não temas, não temas, não temas, não temais, não tenha medo. Você sabe quantas vezes? 365 vezes. Tem gente que diz 366, até para o ano bissexto. Então, todos os dias tem um não temas. Todos os dias, a cada dia tem um novo não tema, não tenha medo.
Você vê o quanto é importante essa palavra. Porque todos os dias alguém levanta com algum sentimento. Medo de não vencer, medo de não dar certo, como nós falamos semana passada. Medo de não acontecer, medo de perder a família, medo de perder o casamento, medo de perder o filho, medo de não prosperar, medo daquele negócio não dar certo, medo de não honrar os compromissos, medo de não acertar na vida, medo da morte, medo da vida. E vai. Todos os dias. E todos os dias tem um não temas para você. Todos os dias tem um não temais para você. E sempre vem acompanhado de coragem. Tenha bom ânimo, esforça-te. Que demanda coragem, habilidade e iniciativa para ser praticada. Isso é quase uma definição de fé, porque é preciso ter coragem para acreditar no invisível. É preciso ter firmeza de caráter para não duvidar, diga comigo, não duvidar das promessas. Porque o povo, antes de entrar na terra prometida, o Senhor falou assim: até quando esse povo vai duvidar da minha palavra? Até quando não vão crer em mim com todos os sinais que eu tenho feito no meio deles? Até quando? Inclusive pregamos sobre isso na segunda-feira e eu mostrei quantos, sinais que estão aqui. Quanta gente curada, quanta gente prosperada, quantas coisas extraordinárias. Quantas coisas extraordinárias. Se você não acompanhou os testemunhos da semana passada, acompanhe. Não é balela, não é conversa fiada. São testemunhos reais, testemunhos verdadeiros, pessoas idôneas, pessoas sérias que estão extremamente abençoadas. Área da cura, área da prosperidade, conquistas materiais maravilhosas. São sinais que estão, restaurações, são sinais. Até quando não vão crer por todos os sinais que eu tenho feito no meio deles? É no meio deles. Noé construiu a arca e foi, diga comigo, sozinho, fiel, quando ninguém estava sendo. No meio de uma geração, imagina, nação inteira corrompida, ele permaneceu, ele foi o único que permaneceu na fidelidade. O único que permaneceu na fidelidade. Por isso, vale a pena, Nós falamos essa semana, diga comigo, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Isso significa que existem pessoas que abrem mão da confiança. Isso significa que tem pessoas que não retêm a sua confiança, abrem mão dela, e por isso nunca são recompensadas. Quando a gente olha aqui, foi sozinho, fiel. Quantos anos você foi sozinho, fiel, mãe? 12. Sozinho. Hã? Para começar o primeiro que foi a bispa, né? Então, quer dar ordem, quem foi o primeiro foi a bispa. Quem foi o segundo? Minha outra irmã. Quem foi o terceiro? Quem foi o quarto? O quarto foi meu pai, que foi o milagre dos milagres, porque o meu pai parecia uma coisa impossível. Ele parecia uma coisa impossível. Não, e eu também. Eu era um bom garoto, sempre fui um bom filho, mas revoltado com a vida. Revoltado com toda a situação, com todas as perdas, toda a destruição da família. Então, eu acreditava, eu era o tipo de pessoa, não é que eu não acreditava em Deus, eu acreditava em Deus, mas eu estava bravo com Deus. Eu estava bravo com Deus, eu queria que Deus nos abençoasse, porque no mínimo tinha minha mãe fiel. Minha mãe era fiel, então nós tínhamos que ser abençoados. O problema é que se continua daquele jeito, minha mãe ia para o céu e eu ia para o inferno. Você entendeu? Entende que a gente não entende as coisas? A gente não entende. Não, Deus poderia abençoar, só que você acha que eu ia servir ao Senhor? Não, eu não ia, eu ia continuar fazendo o que eu fazia, seguindo no caminho que eu seguia, me lambuzando no mundo, no pecado. Então, a minha mãe seria salva, e no final de tudo,
eu teria partido sem salvação. E, aliás, quase parti cedo. Por muitas vezes, quase parti cedo, bastante cedo. Então, era um propósito, diga comigo, de salvação. Aí da salvação vem toda a restauração. Esse é o mais bonito, esse é o perfeito da obra de Deus, né? Do propósito de salvação vem toda a restauração. Aí tudo foi restaurado, né? Tudo que era só ruínas foi restaurado, tudo mesmo, tudo que era só ruínas foi restaurado. Passa, por favor. Se muitos buscassem a Deus como buscam os seus objetivos, já o teria alcançado. Em Deus, diga comigo, faremos proezas. Porque a maior parte das pessoas passam assim, deixa se eu não for correr atrás, se eu não trabalhar, se eu não fizer isso e não fizer aquilo, se alguma coisa vai mudar ou se Deus vai colocar comida na minha mesa. Esse era o pensamento que a gente tinha. E aí? Como também muitos corre e também não consegue resolver os problemas, não consegue sanar. Por quê? Porque se Deus não abençoar, como a Bíblia diz no Salmo 127, em vão é levantar cedo e dormir tarde. Pode até construir, mas as construções não permanecem. Ao contrário do Salmo 128, do Salmo 112, que diz que como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, aquele tempo que nós estamos buscando, é aquela colocação que eu sempre faço, né? Deus não erra e Deus não perde. Dirigido por Ele eu vou errar e eu vou perder? Sim ou não? Não, Deus não erra, Deus não perde. Dirigido por Ele, eu vou errar, eu vou perder? Não tem como eu errar. Não existe como. A não ser que eu seja movido pelas minhas emoções, mas se eu for movido, dirigido pelo Espírito, por isso que a Bíblia diz, não sejais dirigido pela carne, e sim pelo Espírito, eu não vou errar. Não vai me faltar força, não vai me faltar coragem, não vai me faltar vitórias, proezas. Passa. Proeza é aquilo que só Deus pode fazer. Ele me capacita para fazer. É aquilo que Deus me capacita para suportar também, porque tem isso também, né? Nós estamos aí. Poderia pegar inúmeras referências, né? Mas, por exemplo, nós olhamos a história de Neemias, que nós estamos aí no propósito. Meu Deus, se você entrar profundamente na história e ver como aquele cara suportou pressão de cá, pressão de lá, ameaças de cá, ameaças de lá, e permaneceu firme até o final, só em Deus. Só quem realmente confia em Deus e acredita que o resultado final não é outro senão a vitória. Proeza é aquilo que só Deus pode fazer. Pode passar. Vencer, diga comigo, está no sangue. Nós temos o sangue de um vencedor, o maior de todos em nós. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, todos nós viemos de uma linhagem de sangue de vencedores. Você pega lá no começo da Bíblia, pega Noé, Moisés, pega Abraão, pega Davi, pega Salomão, e nós somos dessa linhagem. Então nós já temos o sangue correndo, o sangue de vencedores correndo, e principalmente quando aceitamos Cristo. O sangue de Cristo está em nós, o DNA de Cristo está em nós, por isso o Senhor disse, é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, você é gerado um novo homem, uma nova mulher, é concebido um novo homem, uma nova mulher pelo Espírito de Deus. Não é mais o sangue do pai e da mãe, simplesmente. É o sangue de Cristo correndo nas suas veias. É o sangue do mais que vencedor correndo nas suas veias. Amém, pessoal? Passa, por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou as nossas doenças. Mas Ele foi transpassado por nós por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Diga comigo, e pelas suas pisaduras fomos curados.
pelas suas pisaduras fomos curados. Isso é uma questão de fé. Se está escrito que o Senhor levou, eu vou reivindicar isso. Eu vou fazer essas declarações. Pelas suas transgressões, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelo sofrimento de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Eu estou curado. Eu estou curado. Diga, eu estou curado. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e assim vai. Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 8, 9, 2 Coríntios. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, diga comigo, enriquecesseis. Jesus nunca foi pobre, ele se fez pobre. Primeiro ponto, nunca foi, se fez pobre por nós. É uma diferença bastante grande. Jesus foi. Não, ele nunca foi, ele se fez, mas para que, pela sua pobreza, enriquecesseis das mais diversas formas, e em tudo e em todas as áreas. Amém? Isso é uma questão de fé. É o famoso, eu creio e tomo posse. Eu creio e tomo posse. Eu creio e tomo posse. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se Cristo se fez maldição por nós, por que eu vou carregar maldição? E está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar. É aquela questão de você dizer assim, eu acredito nisso, eu creio, e vamos voltar na palavra. Qual é o tema principal dessa reunião? Proezas. Em Deus eu farei proezas. Em Deus eu farei proezas. Sabe, não é diferente daquela situação. Imagine, quando você conhece os seus direitos, quando você vai lá no Código do Consumidor, quando você vai lá, ou não só no Código do Consumidor, como você, supostamente, você tem direitos, direito de herança, você tem um testamento, ou você é amparado pelo Código do Direito Civil. Quando você sabe que você tem um direito, você não estufa o peitinho e não vai para cima? Sim ou não? Sim ou não? Espera aí, é direito seu, está aqui. Você não vai ser lesado nisso. É seu, você pode ir lá que você tem direito. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E começa em coisas pequenas. Eu estava lembrando outro dia, que são coisas assim simples, mas vamos para as grandes, tá? Por exemplo, só um exemplo. Um dia acabou a bateria do meu carro, e bateria, geralmente, os caras falam que a bateria tem direito, você tem direito a garantia de 1 ano, ok? Mas o carro era 3. Aí eu estava viajando. O rapaz da concessionária virou para mim e disse assim, você tem direito à troca gratuita da garantia, da bateria.
porque o seu carro é de 3 anos. Eles vão dizer que você não tem, mas pode bater que você tem. Pode firmar que você tem. Eu fui. Eu disse, escuta, acabou, o carro é 3 anos de garantia e tal, e eu sei que eu tenho direito à troca dentro da garantia do veículo. Ah, não, bateria 1 ano só. Eu falei, não é. Não, bateria não é, eu sei que não é. É a garantia do carro. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu ver aqui. Aí entrou aquela conversinha tal e tal e tal. Resumo da história. Ele falou assim, ó, só que eu vou ter que tirar a tua bateria e vou ter que levar para análise e tal. Você não é daqui, você não quer fazer isso na sua cidade? Eu falei, ok, agora eu já entendi. Comprei uma bateria barata e vim para a minha cidade. Cheguei aqui na concessionária e disse assim, ó, acabou a bateria, eu estou sabendo que eu tenho direito da reposição. A bateria era cara, quase 1.000. Bateria cara. Aí o rapaz falou assim, deixa eu consultar aqui e tal, eu te dou um retorno, tá bom? Eu te dou um retorno. Mas não deu 1 hora, ele ligou e falou assim, pode vir retirar a tua bateria. Porque eu soube do meu direito. Quando eu fui questionar o meu direito, alguém disse, não tem. Eu disse, tem. Ele voltou e disse, não tem. Eu disse, tenho. Tenho, que eu sei que eu tenho. A partir dali, imagina quantas baterias eu já ganhei. É 1.000 a bateria. Não é bateria de 350, 400, 500 reais. Que cada carro, você sabe, dependendo do que compõe o carro, o que tem na parte elétrica do carro, você sabe que muda a amperagem da bateria, vai ser um outro preço. Somente se for comprar essa bateria na concessionária, pior ainda, né? Então, uma coisa simples. Quantas coisas nós temos direito? Então, quando você sabe, e se realmente na fé, todo mundo estufasse o seu peitinho e dissesse assim, eu sei qual é o meu direito. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus conquistou para mim. E por mim. E eu não vou abrir mão. Eu estava tão convicto pelo que o outro rapaz havia dito para mim, que eu não fui nem checar, mas depois, falando com os daqui, realmente era verdade. Ele falou, não, você tem direito mesmo. Você tem. Só que se você não reivindicar, o que aconteceria? Se você não reivindica, o que acontece? Como qualquer direito que você tenha, se você não reivindicar, ninguém vai bater lá na tua porta e falar, ó, é teu. A maior parte dos teus direitos, ou você luta, compra um eletrodoméstico, compra uma peça, compra alguma coisa e não vai lá reivindicar os seus direitos. Ou se você tem direito à herança, viu? Você que tem direito à herança, às vezes até no direito de herança muitos são passados para trás. Porque nem nisso vai realmente lutar e lutar pelo que é seu, buscar o seu, é meu, esse é o meu direito, o que é meu ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós devemos saber quais são os nossos direitos, para que nós possamos realmente tomar posse dos nossos direitos, lutar pelos nossos direitos, reivindicar os nossos direitos, dizer ao diabo que você conhece os seus direitos, que você sabe o que Jesus conquistou, o que é o estilo de vida que você tem por direito, a qualidade de vida que você tem por direito, e não ficar passivamente aceitando. Porque a fé passiva faz com que a pessoa aceite coisas que não é para ela aceitar. Que ela se conforme com coisas que não é para ela se conformar. Passa. As maiores proezas de Deus não estão no seu passado. Ele, diga comigo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, se vivêssemos acreditando somente num Deus que operou no passado, nós estávamos fritos. Não é verdade? É um Deus que fez ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Nós não cremos num Deus do passado. Nós cremos no Deus do hoje, do agora. Podemos fazer hoje, através da fé,
o inacreditável. Em Deus, diga comigo, em Deus fazemos proezas. É promessa. Toma decisão, não permita que o suficiente seja o suficiente. Deus tem muito mais para o seu povo. Inclusive, o tá bom é perigoso. É sempre perigoso. Tá bom assim. Tá bom. É sempre muito perigoso. Porque nós devemos, sabendo da fonte, do Deus glorioso, poderoso, e o que, assim como a sua palavra, as suas promessas, as suas misericórdias se renovam a cada dia, tudo vai se renovando na vida da gente. Tudo. Nós podemos viver coisas novas, em cada nova fase da nossa vida, coisas extraordinárias. Em cada fase da nossa vida, viver proezas. Em cada fase da nossa vida, viver coisas novas e maravilhosas. Amém? Amém? Nós temos o DNA de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Você vem de uma longa linhagem de campeões. Nosso Pai Celestial criou as galáxias e tudo que existe com excelência. Jesus venceu o diabo, a morte, a maldição, a doença e o pecado. Moisés, além de tudo que vemos, Deus usá-lo no Egito com sinais e maravilhas, dividiu o mar vermelho, há uma grande fé em sua linhagem, é uma grande proeza. Nós vemos todos os feitos que Moisés fez, todos os sinais, todas as proezas, não só no Egito, mas a abertura do Mar Vermelho, quer dizer, coisas extraordinárias. É o mesmo Deus e nós viemos dessa mesma linhagem. É o mesmo Deus e nós viemos da mesma linhagem. Passa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, diga comigo, como vendo o... Está acordado, gente? Tá? Sim ou não? Então repita comigo. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A sua fé o mostrou algo maior e melhor. Ele não abriu mão por nada. Ele enxergava o invisível. Ele enxergava algo maior, algo superior. É isso que, diga comigo, a fé é a certeza das coisas que esperamos. Que esperamos. Então quer dizer que não aconteceu. Mas nós temos a certeza que isto vai acontecer. A certeza que vamos viver. A certeza de um futuro extraordinário. De um futuro glorioso. Claro que, onde está o problema? O problema está nas nossas ações. Se cremos, agimos. Se cremos, como nós lemos essa semana, o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Tudo na sua vida é definido por fé. Você vive por fé da hora que você acorda, da hora que você está dormindo. 100% por fé. Nós vivemos por fé. Nós estamos aqui por fé. O que vamos fazer hoje, no período da tarde, é por fé. Quando estamos dormindo na fé. E dormindo o sono dos justos. Amanhã, quando amanhece o dia, já acordamos na fé. Orando, buscando a Deus a proteção, a direção. Cumprindo com o nosso propósito. Porque todos nós temos um propósito. Como falamos a semana passada, nenhum criador fabrica ou cria algo para depois descobrir o que ele vai fazer com aquilo. Todos nós fomos criados. E uma das coisas que você pode ter certeza, que é o maior propósito, é você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas.
você ser levantador, um canal para abençoar, mudar vidas, transformar vidas. É como eu sempre digo, né? Não teria sentido nenhum se Deus fizesse toda essa obra linda de restauração na minha família, na nossa casa, e hoje nós não ajudássemos ninguém, não compartilhássemos isso com ninguém, não, de alguma forma, não estivéssemos falando da grandeza do amor do Senhor, do que Ele faz, né, evangelizando pessoas. Não teria sentido nenhum. E você quer que eu te conte uma coisa importante? Quer? Olha aqui. Quem veio à igreja por uma evangelização através do jornal? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. E deve ter mais alguns aí que eu não estou enxergando. Quem veio pela rádio? Levanta a mão. Pela rádio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem veio pela TV? Levanta a mão. Bem alto, por favor. Vamos lá. Sei lá, 20, 30 pessoas. Quem veio por convite de alguém? Levanta a mão. Olha isso. Mudou. Está vendo como que é? Que a maior forma de evangelização é o boca a boca. São as pessoas que você conhece. Porque elas te conhecem. Alguém te convidou. Alguém convidou você para estar aqui. Você vê, e tudo que talvez algumas pessoas estejam esperando é que você seja o canal, e Deus também, que você seja o canal para evangelizar outros, para falar da grandeza, do amor do Senhor. E olha o quanto é sério isso. Muitos, a grande maioria está aqui por convite, porque foi evangelizado por alguém, convidado por alguém. A mesma coisa você tem que fazer com outras pessoas. Existem pessoas gemendo do teu lado que Deus quer usar você para abençoar a vida dessas pessoas, para resgatar essas almas. Quantas pessoas estão completamente perdidas, sem rumo. Se comprometa, viu? Você viu como é sério? Se comprometa a ganhar pelo menos uma alma para Jesus, ainda esse ano. Pelo menos uma alma para Jesus, ainda esse ano. Ainda esse ano. Poder de convencimento é o Senhor, mas você tem que convidar. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Diga comigo, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Como é que o mar foi aberto? Como é que atravessaram o mar? Pela fé. Olha que coisa linda. Pela fé. Por que o mar se abriu? Pela fé. Porque creu. Moisés estendeu as mãos e abriu. O Senhor disse, por que clamas a mim? Estenda as mãos e fenda o mar. Olha que coisa forte. Por que você está clamando a mim? Estenda as mãos e fenda o mar. O Senhor está falando, você pode mudar isso aí, você pode abrir esse caminho, não é hora de clamar, levanta as mãos, estenda as mãos e abra o mar. Olha como é forte. Ele estava dizendo, clamando, e o Senhor falou, mas por que clama a mim? Diga ao povo que marche, tu levante as mãos e fenda o mar, abra o mar. Olha que coisa linda. Diga ao povo que, e você levanta as mãos e abre o mar. Fenda o mar. E foi pela fé. Por que o mar abriu? Porque ele creu. Porque acreditou. E tudo é possível a quem? Crê. Passa. Salmo 18, 29. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor, diga comigo, muralhas. E você sabe que, às vezes, eu estava falando sobre isso ontem ainda, aqui ao meio-dia, eu estava dizendo assim, em tudo na Bíblia Deus ensina perseverança, tudo.
Eu estava dizendo, quantos anos de batalha, de guerra foi? Aliás, atravessar o deserto, havia um caminho mais perto? Sim ou não? Deus levou pelo caminho mais perto? Não, levou pelo mais longo. Tinha um caminho mais curto, mas o Senhor não levou pelo caminho mais curto, levou pelo mais longo. Por quê? Porque deveria ser assim. Você sabe quanto tempo levou para conquistar toda a terra prometida? 5 anos de guerra, 5 anos de batalha, 5 anos de perseverança, 5 anos. Conquistou a primeira cidade, fez o que não devia, perdeu na segunda, que era facinho de perder, que era facinho de conquistar. Consertou, acertou, foi e conquistou. E aí, batalha, guerra. 5 anos. 5 anos de perseverança para conquistar toda a terra. Amém? Você sabe, quando a Bíblia fala de Naamã, na terra dele, no país dele, que era a Síria, tinha rios limpos, maravilhosos. Mas ele foi procurar ajuda no homem de Deus, em Eliseu. Eliseu disse, vai e mergulha no rio Jordão 7 vezes e a tua carne tornará branca. Pura, limpa como a neve. Quantas vezes? 7. Por que 7? Perseverança, obediência, humildade. Quando Elias orou para que não chovesse, ele orou e não choveu 3 anos e meio. Quando ele voltou a orar, não aconteceu na primeira oração. Ele teve que dizer ao servo, torna lá 7 vezes. E só na 7ª que apareceu um sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Perseverança, obediência. O tempo todo nós somos treinados a isso. Quando foi para cair as muralhas de Jericó, o Senhor poderia ter dito assim, cerca a muralha e clama que eu vou derrubar. Não. Circula a muralha 7 dias e no 7º dia, 7 vezes. Diga ao povo que se cale, não abra a boca. Porque passou 40 anos falando besteira. Agora só vai abrir a boca para clamar. Só abrir a boca para clamar. E foi só no 7º dia, na 7ª volta, depois de perseverança, obediência, que os muros caíram. Deus trabalha conosco ensinando a perseverança. Mas, volto a dizer, porque estou falando aqui, com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Nós faremos proezas, só que se você não tem um relacionamento de intimidade com Deus, entende que Deus requer, Deus tem buscado de muitos, intensidade, obediência, perseverança, não chega. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu já orei por isso, mas orou do seu jeito ou do jeito que Deus quer? Eu já clamei, mas como? Do seu jeito ou da maneira que Deus quer que você faça? Que essa é outra pergunta. Porque tem o nosso jeito e tem o jeito de Deus. Realmente eu tenho feito, eu tenho perseverado, eu tenho me entregado, ou tenho feito do meu jeito? Ou do jeito de Deus? E aí eu fico pensando, com Elias não voltou a chover na primeira oração. E olha que era um homem de fé, hein? A muralha não caiu nem no 7º dia e nem na 6ª volta da 7ª volta. Se não tivesse algo pré-estabelecido ali para ir até o final, talvez muitos teriam parado e falado assim, isso aqui é besteira, isso aqui não funciona, não dá certo. E era obediência. Diga comigo, espírito estável, consistente e continuista, ou seja, perseverança. Não abra mão da confiança que vocês têm.
Vocês precisam perseverar para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcance o que Ele prometeu. Provérbios 10, 35. Para que depois possam alcançar o que Ele prometeu. Passa. Davi, um pastor de ovelhas, derrotou Golias usando uma pedra das 5 que pegou. Fora antes o urso e leão, e depois muitos outros grandes inimigos, dentre eles gigantes. Você sabe que Davi não foi o único gigante que ele derrotou, né? Se tornou um especialista em matar gigantes. Derrotou muitos outros gigantes posteriormente a Golias. A coragem em sua linhagem foram muitas, diga comigo, foram muitas proezas. Nós somos da linhagem. Jesus é descendência de Davi. Nós somos dessa linhagem. Linhagem de homens corajosos. Linhagem de homens valentes. Linhagem de homens que creem em Deus, faz proezas. Diga em Deus, diga eu farei proezas. Volte para a definição de proezas. Pode seguir. E o Senhor dava vitórias a Davi. Diga comigo, em todos os lugares aonde ia. Isso é lindo, maravilhoso. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Sansão matou 1.000 com uma queixada de jumento, e dentre tantas proezas, derrubou um edifício, o templo do deus Dagom, o deus dos filisteus. Há uma força sobrenatural, diga comigo, há uma força sobrenatural em sua linhagem. Olha que coisa linda, porque quando nós falamos do Espírito de Deus, nós estamos falando, no caso de Sansão, força física, no caso de Neemias, força emocional, coragem. Davi, força emocional, coragem, porque quem já estudou o desafio de Davi e Golias, Davi, toda a palavra que ele escutou de todo mundo foi: você não pode, você não consegue, você é só um menino, você não pode. Ele é um guerreiro, ele é treinado, você é só um menino, você não vai dar conta. O gigante o afrontou, o gigante falou que ia cortar a cabeça dele, o gigante olhou para ele e falou assim: eu sou algum cão para você vir com essa pedra, moleque? Ele só escutava: você não pode. Então, quanta força interna, quanta força interior, quanta força na fé. É aquilo que nós sempre falamos, né? Às vezes você vê algumas pessoas fisicamente miudinho, franzino, mas um gigante por dentro. Não é verdade? Um verdadeiro gigante por dentro. E aí é o que eu quero mostrar, né? Golias era um gigante na estatura. Davi era um gigante na fé. Quem venceu? O que vence então? A fé. Era um gigante na estatura, bem treinado para a guerra. Davi era um gigante na fé. Quem venceu? Davi. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Diga comigo, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Diga, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. O Espírito do Senhor entrou. O Espírito do Senhor se apossou. E aquele homem foi tomado de uma força. É uma coisa linda de se ver, porque se nós trouxermos isso para os nossos dias,
Você vê que ele estava todo amarrado, né? Todo imobilizado. E quando o Espírito entrou, ele arrebentou aquelas cordas como se fosse corda queimada, fio de linho queimado. E ele pegou uma queixada, uma carcaça da mandíbula, né, de um jumento, e ele lutou com 1000 soldados. Como é que ele prevaleceu com uma queixada? Diga comigo, em Deus fazemos proezas. É o impossível, é o incrível. Passa, por favor. Então Sansão, Juízes 16, 29, no final, Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E ele derrubou aquele prédio e matou 3.000 dos inimigos ali na hora da sua morte, ainda cumprindo com seu propósito. Daniel 6, 25, 27. Um rei ímpio engrandeceu o Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, ele fez proezas. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, diga comigo, e salva, faz sinais e maravilhas. Nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Daniel passou uma noite inteira em uma cova de leões. A proteção divina flui pela sua linhagem. Diga comigo, a proteção divina flui pela minha linhagem. Ou seja, através de Daniel, um rei altamente poderoso, foi influenciado, viu a glória, viu o poder sobrenatural de Deus através da vida de Daniel. Viu a diferença na vida de Daniel. Nós estamos mostrando a vocês homens que em Deus fizeram proezas, homens que em Deus, nas suas épocas, cada uma das gerações, homens que fizeram a diferença, que fizeram verdadeiras proezas. E resumem, que se a gente fosse detalhar isso aqui, nós íamos longe aqui. Passa, por favor. Os 3 jovens caminhando no fogo não se curvaram à estátua do rei. Neemias, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é a mesma história de Daniel, que foi jogado na cova. Os 3 jovens foi jogado na fornalha ardente. E também, como a Bíblia diz, né, nem cheiro de queimado, nem um fio de cabelo, nem cheiro de queimado havia na roupa deles. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém quando tudo estava contra ele. Determinação, persistência pulsam em sua linhagem. O que ninguém fez em 120 anos, ele fez, diga comigo, em 52 dias. Diga comigo, persistência pulsa na minha linhagem. Olha quanta coisa. Flui através de você, persistência, proteção, unção, força. Pode ir. Esther arriscou a vida para salvar o povo de Deus. Sacrifício, diga comigo, e heroísmo estão em sua linhagem. Quanto sacrifício, né? Quanto perseverança. Às vezes a gente olha o sacrifício do Senhor Jesus por amor a nós, que pagou um alto preço e fez, como nós lemos, maldito em nosso lugar. Às vezes, queridos, para você chegar a um final,
como este que nós vamos ver hoje, há sacrifício. Há sacrifício. Há um preço. Há um heroísmo. A dor. A perseverança. A Bíblia diz que Jesus deu a vida por nós e nós damos pelo próximo. Sabia? Nós damos pelo próximo. Nós damos pelo próximo. O Senhor deu a vida para nos salvar e nós damos para salvar outros. E às vezes é assim, às vezes é sozinho, às vezes é na dor, às vezes é de forma solitária, você e Deus. Mas a verdade é que em Deus nós faremos proezas. Às vezes parece que está todo mundo na direção certa, só você está na errada. Sempre que eu falo sobre isso, a minha mãe sempre foi vista como uma pessoa errada da família, por causa da fé dela. Ela sempre foi vista como uma mulher habitolada, fanática, cega, a tola, porque todo mundo tinha dinheiro, curtindo a vida e etc. A liberdade, fazendo as coisas que todo mundo faz, e ela, a partir do momento que ela passou a servir o Senhor, ela passou a servir o Senhor de forma comprometida mesmo, e virou motivo de chacota. Só que os anos se passaram, e o resultado, diga comigo, o resultado mostra, porque não adianta blá blá blá, a vida da gente é resultado. Não adianta titi, teretetê, papapá, é resultado, o resultado que define. É aonde estamos chegando. Porque a fé tem resultado. A fé produz resultado. Então, às vezes é isso, você vai ser visto como o besta, o cego, o fanático, o idiota, o bitolado. Você vai ser visto dessa forma. Você vai ser criticado. E depois, todo mundo chega à conclusão, como eu disse outro dia, comentei, que uma tia disse para ela, você deve ter rezado mais do que eu. Ela disse, não é isso não. E eu respondi para ela, eu falei, é isso sim. Você orou mais, você buscou mais, você se comprometeu, você passou a servir ao Senhor de verdade. E tudo isso tem uma diferença. Tem uma diferença. A maior injustiça nessa vida seria se todo mundo plantasse e colhesse igual. Planta semente diferente e todo mundo colhe a mesma coisa, tá certo isso? Não. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Ninguém vai colher nada diferente do que plantou. Até porque, imagina, a gente vive uma vida de renúncia, de sacrifício, comprometimento, o outro não faz nada, colhe a mesma coisa? Seria complicado, não seria? Sim ou não? Seria extremamente complicado. E por isso o Senhor diz, cada um vai colher de acordo com a sua semeadura. Então, eu ainda disse, eu falei, não, está certo, eu ainda dizia, eu estava brincando aqui, funciona, viu, mães? Eu estava brincando aqui que eu não gostava, eu estava brigado com Deus, de mal de Deus, Só que a minha mãe chegava assim para mim e falava assim, fala um versículo, deixa eu ver o que Deus quer falar com você. Eu falei, não vou falar nada não. Fala um versículo aí. Aí eu pegava e dava um versículo para ela. Aí eu dava um versículo, aí saía, Deus às vezes falava, fazia umas promessas lindas, Falava, olha meu filho, como Deus te ama, como Deus está falando com você. Eu via, Outras vezes eu falava assim, se sair palavra aí de exortação, foi você que escolheu, não fui eu não, que eu não pedi. Você que mandou e eu pedi, eu não pedi nada. Então, mas essa prática ela tem até hoje, eu estava brincando que até hoje. Chega lá e fala assim, fala um versículo aí, deixa eu ver. Aí eu também, hoje eu faço com ela, eu falo, fala um que eu também quero ver como é que você está. Vamos ver se está também tá no altar também. Vamos lá, rapidinho, vamos acelerar, senão não vai dar tempo. Você vem com uma linhagem de campeões. Não é um ser comum, não importa qual é o seu estado atual, precisa saber que dentro de você flui o sangue, diga comigo, o sangue de um vencedor. Em nosso sangue há muitos campeões, muitos heróis da fé.
Diga em meu sangue, há sangue de campeão. Sangue dos heróis da fé. Passa, por favor. Você é semente de Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha, volta esse versículo. Diga comigo, sendo de novo gerados. Essa é uma coisa que nós precisamos tratar com muita seriedade. Sendo de novo gerados. Jesus disse, é necessário nascer de novo, por isso que temos que entrar profundamente e buscar o novo nascimento. E não de semente corruptível, mas incorruptível, diga comigo, pela palavra. Só somos gerados pelo Espírito através da palavra. Viva e que permanece para sempre. Salmo 44, 6, 8, não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Diga comigo, não confio no meu arco. Diga, minha espada não me concede a vitória. Não confie no teu taco. Não confie nas tuas habilidades. Não confie na tua estrutura. Confie em Deus. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu confio na minha capacidade, nas minhas habilidades. Não, você tem que confiar em você. Só que se a graça de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus não estiver sobre você, sobra nada. Você na força do seu braço, infelizmente você vai até onde a força do seu braço permitir. E chega um momento, se a proteção não estiver sobre você, porque nunca se esqueça que nós temos um mundo espiritual. Nunca se esqueça disso, que nós temos um mundo espiritual. E pensar de forma positiva não é o que vai te levar, isso é importante. Você talvez cursos, formação, graduação, é importante, mas não é o que vai te levar. Porque se você realmente não viver por fé, não tiver conhecimento do mundo espiritual, não estiver na dependência de Deus, à luz da palavra, orando, combatendo, repreendendo, amarrando, buscando de Deus direção. Senhor, não é com o meu arco que eu vou adquirir a vitória. Oh meu Deus, não é com a minha espada, não é com as minhas ferramentas, não é com as armas que eu tenho. Oh meu Deus, Senhor, eu dependo do Senhor. Tudo isso não vai me ajudar se o Senhor não for por mim, se o Senhor não for comigo. É pelo Senhor. Salmo 44, passa. Mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Pare de focar nas suas fraquezas e obtenha uma visão maior para a sua vida. As Escrituras dizem que venceremos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18, 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença, pode passar por favor, pode passar. Hebreus 11, 32, Galeria dos Heróis da Fé. Diga comigo, que mais direi? Não tenho tempo para falar, diga comigo, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Diga comigo, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Diga comigo, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, todos fizeram em Deus proezas.
Todos esses fizeram proezas. E eu particularmente amo essa referência. Por causa de duas palavras. Da fraqueza tiraram, aliás, três. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Conquistaram promessas. Conquistaram promessas, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Tem sentido isso? Sim ou não? Alcançaram promessas, então foi feita uma promessa e eles alcançaram. Como está sendo feito promessas a nós e nós alcançamos ou não? Isso depende da fé de cada um. Diga comigo, da fraqueza, tiraram. Quando parecia que não tinha força, tiraram força da fraqueza. Na batalha se esforçaram. Colocaram ainda mais força na batalha. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Provérbios 21, 31, que é maravilhoso também. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Diga comigo, mas o Senhor é que dá a vitória. Prepara o cavalo, deixa prontinho, arriado, deixa preparado. Mas saiba que a vitória vem do Senhor. Amém? Faça o que tem que fazer, mas saiba que a vitória vem do Senhor. Esteja preparado, mas saiba que a vitória vem do Senhor. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Diga comigo, nada lhes fará dano. Pode passar? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, diga comigo, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede, diga comigo, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo, será tribulação? Angústia? Perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Diga em Deus, diga eu farei proezas. Romanos 8:38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Josué 10:8, estou acelerando, gente. Disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu o entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Diga comigo, sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como já está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro. Sabe por que o sol parou? Porque ele teve a coragem para dizer, sol, para, e tu, lua, detente. Aquele dia não podia terminar enquanto ele não terminasse aquela batalha. E parou por quê? Porque alguém teve a coragem para orar. Alguém teve a ousadia para proferir aquelas palavras. E em Deus, Josué fez proezas. Passa. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição dos inimigos. Só para resumir, o que 5 reis não conseguiu, Abraão
com 318 homens, servos nascidos na sua casa, conseguiu, venceu 5 reis. 5, o que 4 reis não conseguiu, Abraão conseguiu. Em Deus, Abraão fez proezas. Passa, por favor. Mateus 8,18, digo-lhes a verdade. Diga comigo, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Por isso nós sempre fazemos a concordância e ligamos as nossas vitórias aqui na terra. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Salmo 24, versículo 4, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Salmo 25, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da tua mão direita. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Diga comigo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Pois nada, Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Todos esses, por favor, vai para... Todos esses de Gade eram chefes do exército. Diga comigo, o menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. O menor valia por 100. O menor valia por 100. O maior valia 1000. Coloca, se a gente pensar, o que seria isso hoje, bispo? Uma pessoa que tem uma unção, um poder tão grande que ele produz por 100. Realiza feitos extraordinários. Pessoas que estão no nível que produz por 1000. Você pode prestar atenção que não vai longe não, pode observar o que acontece. Existem pessoas com alto nível de unção, de poder, de produtividade, que fazem coisas estrondosas, que alcançam resultados estrondosos. Por quê? Porque é uma unção. Você vê que aonde a bênção de Deus estava, havia algo extraordinário. Homens fazendo proezas. Diga comigo, o menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. E venciam. Passa, por favor. Se podes, disse Jesus, diga comigo, tudo é possível aquele que crê. Será que às vezes a gente não está perguntando assim, se o senhor pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa por mim? O senhor está dizendo, tudo é possível que crê, querido. Não é se eu posso, é se você crê. Passa. E foram para Jericó, estou terminando, gente, que é a última referência que eu vou ler. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Diga comigo, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, diga comigo, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto, e foi até onde estava Jesus.
que lhe perguntou, diga comigo, o que você quer que eu lhe faça? Você viu que Jesus viu que ele era cego? Chame o cego. Nós não lemos isso? Chama o cego. O que você quer que eu lhe faça? O quanto temos que ser claros? Jesus não sabia que ele era cego. Sim, chame o cego. Traga o cego. O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver. Diga comigo de novo. Certamente um dia viu e perdeu a capacidade de ver. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Fique em pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. E com muita seriedade, lucidez, com muita reverência, a palavra para nós, nesse domingo, é em Deus faremos proezas. Deus está trazendo uma mensagem extraordinária e alimentando a sua fé, mostrando a você que em Deus você pode fazer coisas incríveis, impossíveis, nunca antes feitas, nunca antes realizadas, por você ou por todos. Talvez nunca antes realizado por você mesmo, nunca antes feito por você mesmo. Porque a leitura foi tão extensa? Porque nós precisávamos mostrar quantos que em Deus fizeram coisas extraordinárias, proezas extraordinárias. Pessoas que realizaram feitos incríveis. Isso não mudou. Não mudou. A mesma coisa acontece hoje. O menor pode valer por 100, o maior por 1000. Realizar coisas estrondosas. Mas é como a passagem do cego. O cego estava ali, cego no meio do caminho. Você sabe que o pior lugar que existe é o meio do caminho, né? Que você não foi para lugar nenhum, você está parado no meio do caminho. Parado olhando o tempo passar e aqueles que passam pelo caminho. O cego estava ali, mendigando, cego, uma situação miserável, lamentável. Mas ele ouviu dizer que Jesus estava passando. E ele começou a clamar e gritar e fortemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor disse, traga o cego. Trouxeram o cego. E qual foi a pergunta de Jesus? Qual foi a pergunta de Jesus para ele? O que queres que eu te faça? A mesma pergunta Deus faz. A mesma pergunta. Faz ao cego, faz ao doente, faz ao endividado, faz aquele que está com a vida arruinada, aquele que está no fundo do poço. O que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça?
E Deus não quer só fazer isso. Em Deus, você fará proezas. Em Deus você pode ir muito além. Em Deus você pode realizar coisas maiores, viver coisas maiores, extraordinárias. Deus está te levantando. Deixa isso entrar. Deixa isso entrar, deixa a palavra entrar. Que isso entre no teu espírito, que você seja fortalecido, ao ponto de dizer, não, eu não vou ficar no meio do caminho. Não, eu não vou me conformar simplesmente com o suficiente. Não, eu quero muito mais, em Deus eu vou fazer proezas. Pela fé, Moisés abriu o mar. Nós nem falamos de Abraão, que foi o pai na fé. Davi derrotou Golias, e não só Golias, muitos outros gigantes após Golias. Josué, conquistas incríveis, conquistou a terra prometida, e tantas vitórias. Orações incríveis. O sol e a lua foi parado um dia todo, ficou parado pela oração de um homem, porque alguém teve a coragem para orar. Você vê que a fé é corajosa. Você tem que ter coragem para orar. Você tem que ter coragem para determinar coisas ousadas. Você viu que quando o cego dizia, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você viu o que ele ouviu? Fica quieto, cala a boca. Ele gritou ainda mais forte. Ele clamou ainda mais forte, porque ele estava determinado a sair daquela situação. Ele estava determinado. Não foi o fique quieto, cala a boca, para. Não foi. Ele clamou ainda mais forte, ele buscou com ainda mais força. Em Deus faremos proezas. Corre no nosso sangue, nas nossas veias, a linhagem de campeões. Corre aí no teu sangue, nas tuas veias, a linhagem de homens extraordinários, o sangue de campeões. Deixa entrar isso dentro de você. Deixa entrar aí dentro de você e não ouça mais como uma palavra, porque o grande problema é vencer a você mesmo, é vencer a incredulidade, é vencer o homem natural, é você entrar, deixar entrar e dizer, não, essa palavra é para mim, essa é promessa para mim, e eu vou recebê-la. Em Deus eu farei proezas, eu vou fazer coisas extraordinárias, eu farei aquilo que ainda não fiz, eu vou realizar coisas surpreendentes, façanhas. Diga isso aí no teu lugar. Pega o teu propósito, ore com ele e diga, em Deus eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse dessa palavra. Em Deus eu farei proezas, em Deus eu farei façanhas, em Deus eu vou sair, eu não vou ficar no meio do caminho, na beira do caminho, gemendo, padecendo, humilhado, mendigando. Não, eu não vou. Em Deus eu vou fazer proezas, eu vou além, eu posso vencer esse problema de saúde, eu posso vencer esse problema financeiro, eu posso vencer esse problema conjugal, eu posso vencer. Em Deus eu farei proezas. Diga, eu posso. Diga, eu posso ir além, eu posso fazer coisas maiores, eu posso realizar feitos maiores, eu posso. O que não tem dado certo para os outros vai dar certo para mim. É isso, é você acreditar que você não é como todo mundo, você não é mais um no meio da multidão. Não, em Deus você fará proezas, em Deus você pode ir muito além, em Deus você tem um poder, uma força sobrenatural, você tem a unção de proteção, você tem dentro de você correndo o sangue de campeão. Deixa isso entrar. Toma posse. Como o Senhor disse, traga o cego, o que você quer que eu te faça? Deus está dizendo hoje, traga o endividado, traga o falido, traga o doente, traga aquele que está com o casamento destruído, traga o que você quer que eu te faça. Mas se vem aquela guerra, talvez venha aquela voz dentro de você, cale-se, não adianta,
Não, faça como cego, clama ainda mais forte, clama com ainda mais força. Diga: Senhor, eu creio, meu Deus, na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio no teu poder, no Senhor eu farei proezas, meu Deus. Diga: em Deus eu vou além, em Deus eu vou viver aquilo que eu não vivi, eu vou experimentar aquilo que eu não experimentei, eu vou realizar coisas que eu não realizei, em Deus eu vou muito além, essa é a minha fé. Eu vou fazer parte daqueles que valem por 100, eu vou fazer parte daqueles que valem por 1000, o que muitos não têm conseguido eu vou fazer, o que 100 não tem feito eu vou fazer, o que 1000 não tem feito eu vou fazer, em nome do Senhor Jesus. Deixa entrar, Deus está levantando o teu espírito, renovando promessas. Deixa isso entrar, não se deixa levar pela vida do outro, pela vida do próximo, que talvez você escute assim: olha, não tem dado certo para os outros, já combata e diga: mas para mim vai dar certo, na minha vida vai dar certo. Doenças que muitos não foram curados, eu serei. Aonde muitos não prosperaram, eu vou prosperar. Aonde muitos não cresceram, eu vou crescer. Aonde muitos não deram a volta por cima, eu vou dar. Em Deus eu farei proezas, em Deus eu farei proezas, em Deus eu farei proezas. Isso, diga, toma posse do Espírito que Deus derrama sobre a tua vida. O sol e a lua parou porque o homem teve coragem de dizer: sol, para, lua, detente. O mar foi aberto porque o homem teve a coragem de estender as mãos e fender o mar. As muralhas caíram porque acreditaram que elas pudessem cair. Creia, toma posse. Creia, toma posse desse Espírito. Não saia daqui com o mesmo espírito, saia daqui com outro espírito. Saia daqui dizendo: em Deus eu farei proezas, em Deus eu farei proezas, em Deus eu farei proezas. Através da minha vida e na minha vida não vão acontecer coisas comuns, coisas normais, coisas naturais. Na minha vida e através da minha vida vão acontecer coisas sobrenaturais, coisas incríveis, porque em Deus eu farei proezas. Deixa isso entrar. O que muitos não têm vivido, você vai viver. O que muitos não têm conquistado, você vai conquistar. O que não tem acontecido na vida de muitos, o que não é comum para muitos, vai ser comum na tua vida. Diga: em Deus eu farei proezas. Em Deus eu farei proezas. Deixa entrar. Deus está te levantando. Deus está te levantando no Espírito. Deus está renovando promessas. Da fraqueza tira forças, na batalha se esforça. Alcança a promessa. A promessa é para você, a promessa é sua, é para você. Deus tem coisas incríveis. Traga o cego, traga o endividado, traga o falido, traga o desempregado, traga o doente, traga o desenganado, traga os arruinados, traga o que você quer que eu te faça. Senhor, eu quero ver. Você crê? Diga que a tua situação vai mudar, a tua vida vai mudar, tudo na sua vida, você vai contrariar todas as previsões. Diga, eu vou contrariar todas as previsões. Eu vou contrariar todas as previsões negativas. Todas as previsões negativas, todos os diagnósticos negativos, eu vou contrariar. Tudo será contrariado na minha vida. Todas as previsões ruins, todas as previsões que não darão certo, todas as previsões negativas, todos os diagnósticos serão contrariados na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou contrariar todas, em nome de Jesus. Em Deus eu farei proezas. Diga, em Deus eu farei proezas. Fala o seu nome e diga: fulano, em Deus você fará proezas. Em Deus você fará proezas. Em Deus, fala o teu nome, fala o teu nome, Maurílio. Em Deus
Deus você fará proezas. Fala o teu nome. Diga: em Deus você fará proezas. Em Deus você fará coisas extraordinárias. Em Deus você fará o impossível. Em Deus você realizará façanhas. Em Deus. Fala isso para você. Em Deus você vai fazer façanhas. Em Deus você vai fazer coisas impossíveis. Em Deus. Creia nisso. Enxerga isso. Visualiza isso. Visualiza. Em Deus você vai fazer façanhas, proezas, coisas impossíveis, coisas gloriosas.